Continua, variantes tornaram-se a mais recente preocupação, com exemplos notáveis detectados na África do Sul, Brasil e Reino Unido. Mas as variantes são complicadas. Cada um é composto por uma coleção de mutações, todas com o potencial de alterar o vírus SARS-CoV-2 de maneiras inesperadas. Então, o que é que os cientistas querem dizer quando falam sobre variantes? E o que é que isso pode significar para o futuro da pandemia? Vírus se multiplicam, copiando seus genomas repetidamente. Mas, como uma copiadora velha, essas cópias nem sempre são perfeitas. Cada uma dessas cópias imperfeitas é uma variante. Normalmente, as imperfeições ou mutações não mudam o comportamento do vírus e muitas vezes podem torná-lo menos bem-sucedido que a cepa original. Mas muito raramente, mutações podem alterar o vírus de algumas maneiras importantes. Ela pode se tornar mais infecciosa ou mais capaz de evitar o sistema imunológico. Quanto mais um vírus tem permissão para se replicar livremente, maior é a chance de acumular essas mutações benéficas raras. Isso pode acontecer quando os vírus têm permissão para se espalhar rapidamente pela população. Ou se encontram com um hospedeiro menos capaz de combatê-los, como pessoas com sistemas imunológicos comprometidos por tratamento médico, ou aquelas que são HIV positivas. Se um conjunto específico de mutações tornar uma variante mais bem-sucedida, ela pode se tornar mais proeminente do que outras. E é quando ela é notada. Epidemiologistas podem até decidir rotulá-la como uma variante de preocupação, como os exemplos identificados no Brasil, África do Sul e Reino Unido. Há meses, cientistas têm se esforçado para entender o que mudou nessas variantes e o que essas mudanças significam, porque uma variante se espalhar não significa necessariamente que ela tenha uma mutação vantajosa. Por exemplo, um pequeno número de pessoas pode, por acaso, transportar uma variante de uma região para outra, como turistas voltando de locais de férias populares. Isso pode fazer com que uma variante comece a se espalhar em um novo local, mesmo que não haja mudança significativa na biologia do vírus. Isso é chamado de efeito fundador. Entender por que uma variante surgiu requer uma combinação de estudos. A epidemiologia pode ajudar a detectar e rastrear novas variantes e sinalizar novos ou preocupantes padrões de infecção. Enquanto isso, estudos de laboratório podem começar a identificar como as mutações estão alterando as propriedades do vírus. E estudos como esses estão começando a identificar mutações que deram ao vírus uma vantagem. Algumas variantes se espalham mais rápido. E há indícios de que certas mutações podem começar a enfraquecer ou até mesmo escapar da imunidade natural e da imunidade derivada de vacinas. Por exemplo, a mutação D614G, conhecida pelos virologistas como DUG, espalhou-se amplamente nos primeiros dias da pandemia e pode ser vista em quase todas as variantes. Ela afeta a proteína spike, que as partículas do coronavírus usam para penetrar nas células. Uma mutação no genoma altera um aminoácido por outro e torna a nova variante mais infecciosa que o vírus original. N501Y, também conhecido como Nelly, é outra mutação da proteína spike que parece estar associada a uma maior transmissibilidade. Essa mutação foi detectada nas cepas P1K1.7, P135.1 e PP1, todas variantes de preocupação. A preocupação com a chamada fuga imunológica também foi sugerida com outra mutação da proteína spike, E484K ou EAK, e aqui foi vista em BO351 e P1, as variantes detectadas na África do Sul e no Brasil. Estudos de laboratório no início de 2021 mostraram que as variantes podem escapar de alguns anticorpos bloqueadores do vírus. Enquanto isso, ensaios na África do Sul sugeriram que a variante reduziu a eficácia de várias vacinas. Apesar dessas preocupações, o coronavírus na verdade está mutando muito lentamente, em comparação com algo como a gripe. E parece que as vacinas desenvolvidas até agora permanecerão pelo menos parcialmente eficazes. Mas os cientistas ainda levam a sério a ameaça representada pelas variantes, e há várias coisas que podem ser feitas para ajudar a combatê-la. Primeiramente, para fazer qualquer coisa, os pesquisadores precisam de dados. É muito importante monitorar e rastrear o surgimento de variantes, e isso nem sempre é simples de fazer. Organizações como o Consórcio de Genômica Covid-19 do Reino Unido, o consórcio, ou COG-UK, intensificou seus esforços para combinar sequenciamento rápido com compartilhamento eficiente de dados. COG-UK já sequenciou mais de 400 mil genomas do SARS-CoV-2. Em seguida, os pesquisadores precisam antecipar como esses vírus mutados podem afetar os esforços globais de vacinação.
Vacinas existentes podem ser redesenhadas e combinações de vacinas também estão sendo testadas. Mas pode ser difícil realizar testes clínicos confiáveis devido aos programas de vacinação em andamento. No momento, porém, o trabalho precisa continuar em nível nacional. Políticas de saúde pública, como rastreamento de contatos, distanciamento social e distribuição de vacinas, são ferramentas poderosas para interromper a transmissão e manter as pessoas seguras. Mantenha controle sobre novas variantes. Afinal, cada vez que o vírus é impedido de se espalhar, ele também é impedido de mutar, cortar novas variantes pela raiz, antes mesmo que tenham a chance de se desenvolver.